Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o arrependimento. Uma preparação para o futuro, junto com Deus, lá no céu. E para este assunto, nós iniciaremos o estudo utilizando o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 9. Este Evangelho, o segundo Lucas, foi escrito aproximadamente há 63 anos após o nascimento de Jesus Cristo. Então, quando Lucas escreve esse Evangelho, ele apresenta Jesus como um homem perfeito, um homem com poder para salvar a humanidade. E Lucas, ele direciona essa escritura ao povo grego. E no capítulo 3 em diante, então Lucas fala que quem apresentou Jesus como o Messias foi João Batista. E João Batista, então, ele pregava já no deserto, ao longo do Rio Jordão, e ele anunciava a Jesus. João Batista, ele preparava, então, essa vinda do Cristo, que já tinha sido prometido lá nas antigas Escrituras, prometido esse Cristo como um salvador, um libertador do povo de Israel. Então, eu convido os irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 3, do versículo 3 em diante. Amém. Glória a Deus. E já lendo, a palavra fala assim: Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Glória a Deus. Nós podemos ver, hoje em dia, essa palavra de arrependimento, ela está sendo esquecida. Está sendo esquecida e até mesmo rejeitada em muitas igrejas. E quando é falada de arrependimento, as pessoas, elas não voltam mais à igreja. Mas ainda que seja anulada a palavra arrependimento em alguns púlpitos de igreja, ela não foi anulada na Bíblia. Não foi anulada na palavra de Deus. E nunca será anulada. Se nós olharmos para a vida de Jesus, o primeiro sermão que ele pregou foi sobre arrependimento. Está lá em Mateus 4:17, que fala assim: desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Glória a Deus. E também, a última mensagem que Jesus enviou à igreja, lá no Apocalipse, nós podemos ver no Apocalipse 3, versículo 19, ele também fala de arrependimento. E ele fala: eu repreendo e castigo todos quanto amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Todos nós somos chamados para esse arrependimento. E João Batista estava preparando aquele povo ao arrependimento. João pregava para que se arrependessem e para receber Jesus, para terem essa salvação. E João estava, então, cumprindo o que o profeta Isaías tinha falado já há 750 anos, lá antes de Cristo. E naquela época de Isaías, Isaías já falava que viria uma voz no deserto, preparando o caminho para o Senhor, preparando o caminho para Cristo. E agora, então, chega a vez de João cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. E João fala: arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor. Então aqui nós podemos ver que João fala: endireitai suas veredas, ou seja, endireitai os rumos, né? Nova direção, endireitai a vossa direção, esses caminhos tortuosos que andam percorrendo. João fala também: todo vale será aterrado. Ou seja, toda planície, toda a depressão entre montanhas, toda a podridão acumulada em sua vida, seja aterrada para receber Jesus, que tenha um conserto. E ele fala também: todos os montes e outeiros serão nivelados. Ou seja, toda montanha, pequeno monte, sejam nivelados. Todas as pessoas perante Jesus sejam iguais, ele está falando. Não haverá um grande ou pequeno. O que se acha grande, conhecedor das coisas, deve diminuir. Então, seja cada vez mais aplanado, igualado perante Deus. As pessoas têm que ser todas igualadas perante Deus, porque é assim que Deus vê as pessoas. E João também fala: os caminhos tortuosos serão retificados. Basta querer se arrepender. E Jesus, ele vai retificar, vai reformar a sua vida. Você tem que permitir isso e ele assim fará. E ainda no versículo 5, João fala: os caminhos escabrosos sejam aplanados. Caminhos pedregosos da nossa vida, ou seja, os pecados, aquelas pedrinhas que você costuma carregar no sapato que te machucam, aqueles carrapichos na roupa que te lembram os pecados que estão lá, cutucando todo o tempo. Então precisamos nos nivelar na palavra de Deus, precisamos nos arrepender para sermos dignos do reino de Deus. O arrependimento é mais que uma simples convicção. Você pode estar até convicto do seu pecado, porém, muitas vezes, apesar de estar convicto, não se arrepende. E quantas pessoas sabem que são, por exemplo, alcoólatras, drogados, sabem que estão em pecado, mas não se arrependem. O arrependimento, então, é mais que uma confissão de pecado. Você pode até mesmo confessar teu pecado, mas não ter um arrependimento. E temos exemplos na Bíblia, vários exemplos na Bíblia. Quando Deus enviou granizo e até mesmo fogo no Egito, Faraó disse: eu pequei. Mas nós podemos ver lá em Êxodo 9, 34, a palavra falando assim: tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais.
Então nós podemos ver que foi uma confissão de terror, uma confissão de medo. E nós também podemos ter outros tipos de confissões. Uma confissão hipócrita, uma confissão pela metade e muitas vezes até uma confissão bem elaborada. Judas, por exemplo, ele confessou ter traído Jesus. E isso foi uma confissão desesperada. Lá em Mateus 27, no versículo 4, Judas, ele fala: pequei traindo o sangue inocente. Mas nós podemos ver que essa confissão de Judas foi unicamente uma confissão de remorso. O arrependimento, então, é mais que remorso, é mais que uma convicção de você estar errado. E podemos ver que cada um desses homens, eles usaram as palavras eu pequei, mas nenhum deles se arrependeu na verdade. E o arrependimento é uma mudança de coração. E dessa maneira é fazer um giro de 180 graus. É dar meia volta, é sair do pecado e ir em direção de Jesus. Você não pode se arrepender se não der essa meia volta e voltar-se para Jesus. Sair do pecado e voltar para Jesus. Esse arrependimento é uma contínua mudança de coração. Tem que ser assim. É um crescimento, é uma santificação, todos os dias. E devemos, então, admitir que o arrependimento não é algo que fazemos uma só vez na vida. É um processo onde vivemos nos arrependendo todos os dias, pecamos todos os dias. E o arrependimento é a única maneira de remover a maldição da culpa que temos. O coração nunca encontrará paz sem estar arrependido. O arrependimento também ele permite que a graça de Deus ela possa trabalhar no nosso coração. Deus ele te salvará, mas você não pode estar agarrado ao pecado e a Jesus no mesmo tempo. Então, meus amados irmãos, é hora de arrependimento. E João ele fala: arrependei-vos, toda a carne verá a salvação. Ele não fala que toda a carne será salva, mas João está falando aqui que toda a carne verá a salvação. Ou seja, que toda a carne verá Jesus. Jesus chegará no momento certo. Ele voltará e todo olho verá, tanto os salvos como os que não serão salvos. Mas não haverá mais tempo de arrependimento quando o momento que Jesus voltar. Lá em 2 Timóteo 2,15, a palavra fala assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Também em 1 Pedro 3,15, Pedro ele fala assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós temos que mostrar aos outros o motivo da nossa esperança em Jesus. Então, voltando na leitura principal, João fala lá no versículo 7, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, fugir do inferno. Amados irmãos, caros ouvintes, neste momento de estudo da Santa Palavra, eu quero dizer que temos que nos preparar para receber a salvação. Você que ainda anda pelas veredas, pelo pecado, volte para Deus. Você que ainda está como se fosse um vale, se aterre um pouco, se nivele
com o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. Se livre da podridão. Você que ainda se acha um monte, uma montanha, seja um pouquinho mais humilde, porque a glória pertence somente a Deus. Você ainda que está em caminhos tortuosos, pedregosos, deixe Jesus conduzir a sua vida. Mostre um pouco mais de diligência. Precisamos estudar e aplicar a Santa Palavra. Devemos nos aplicar com paciência e perseverança todos os dias. Do mesmo modo que uma criança ela cresce aos poucos fisicamente, os filhos de Deus também passam por um processo de crescimento. E a disciplina é essencial para manter um ritmo de desenvolvimento espiritual nosso. Então, tire um tempo diariamente para você ler a palavra de Deus, para você estudar a Bíblia e para você também orar. Se livre dessa maldade, essas atitudes carnais que nós temos dia a dia, que prende os seus pensamentos. Aqueles momentos de programas de televisão ou de passar o dedo no celular, procurando algo que te alegre, em vez disso, procure o estudo da palavra, procure ler, estudar, orar. Passar o dedo no celular procurando algo que possa te alegrar, isso não vai te acrescentar nada na sua vida. Você não vai ter algo que aproveite. Então, leia a palavra de Deus, que será bem aproveitada. Nós cristãos, aqui no Brasil, ainda nós temos o privilégio de divulgar a palavra da salvação. E negligenciar essa incumbência de levar a palavra de Deus vai contribuir para a morte de pessoas carentes da verdade, do conhecimento da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus. Então, se prepare com o Evangelho e jamais abandone a palavra pura de Deus. Não fique procurando novas visões. Né? Abandone aquelas filosofias, aquelas palavras persuasivas da sabedoria humana, porque elas não salvam ninguém. Ore sem cessar. Procure oração. Amém? Amado irmão, caro ouvinte, nós chegamos ao final de mais um estudo bíblico. E João disse, arrependei-vos. João fala, toda a carne verá a salvação. Ou seja, no fim dos tempos, todos verão a Deus, mas nem todos serão salvos. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Vamos orar? Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, eu venho até Ti em nome de Jesus Cristo. Te agradecer, Senhor Deus, por mais este momento de estudo. Visite, Senhor Deus, todas as pessoas que estavam neste momento comigo, estudando a Tua Santa Palavra, procurando um conhecimento, procurando vivenciar na Tua Santa Palavra. Pai, derrama sobre eles toda a Sua Shekinah, toda a Sua bênção, Senhor Deus. Dê a eles sabedoria, inteligência, a capacidade ou discernimento de conhecer, Senhor Deus, o que é verdade, o que é certo, diferenciar do que é errado, Senhor Deus. Fique com eles, derrama suas bênçãos sobre suas famílias, dê saúde, Senhor Deus, a eles e a prosperidade, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. E todos dizem amém. Amados irmãos, até o próximo estudo. Que Deus esteja abençoando a cada um. Um abraço a todos.